Olá, vamos ver, vamos esperar dar o nosso horário, falta um minutinho. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, o meu nome é Josilda Santiago, eu sou psicóloga, com especialização em atendimento de adolescentes, atendo também adultos e idosos. Atendia criança, mas já não atendo há 12 anos. E tenho especialização também em neuropsicologia, avalio transtornos cognitivos, avalio problemas psiquiátricos, trabalho em parceria com psiquiatras, com neurologistas, e eu venho aqui hoje para falar de um assunto que interessa, creio que a todos que têm crianças e que têm adolescentes em casa, né? Mas antes, deixa eu me apresentar um pouco melhor para quem não me conhece. Eu cresci numa cidade pequena, dormitória, e descobri somente que eu queria fazer psicologia já fazendo aos 18 anos, quando eu fui fazer uma outra faculdade de teologia. Então, com uma aula que havia ali, uma aula sobre psicologia familiar, acho que era o nome da aula, e eu tive a oportunidade de encontrar com esse psicólogo que dava aula para mim na faculdade mais tardiamente, e falei: hoje eu sou psicóloga por causa do senhor. Eu descobri que o meu desejo desde a adolescência, e eu era uma adolescente quando eu comecei a fazer teologia, que meu desejo de ajudar as pessoas, ele seria melhor interpretado se eu fizesse psicologia. E aí fui eu, aos 21 anos, eu comecei a fazer a faculdade de psicologia e me identifiquei muito, não tive problemas nenhum, e depois fiz 2 especializações após terminar a faculdade eu trabalhei e estudei a faculdade toda, sendo que eu tinha passado até na primeira fase de psicologia na FUVEST, na época, mas eu lembro que eu falei assim: eu nem vou fazer a segunda fase, não porque eu não acreditasse que eu conseguiria, mas porque eu falei assim: eu tenho um pai assalariado, ele é mecânico de manutenção, a minha mãe é do lar. Por mais que eu passe numa faculdade gratuita, eu não vou conseguir ser sustentada por eles. Eles não vão conseguir sustentar meu material, eles não vão. Então eu vou pagar, vou estudar à noite e vou pagar. Bom, assim foi, paguei. E como é que a neuropsicologia surgiu na minha vida e o interesse por problemas psiquiátricos? Os problemas psiquiátricos, eles acompanham a minha família. Não é que todo mundo estava no manicômio, não, tá? Eles acompanham desde quando eu era muito nova, porque pessoas do bairro que eram amigos e conhecidos antigos, eles começaram a passar em casa, e a minha mãe, ela sempre ensinou muito a gente respeitar as pessoas. E eu lembro muito bem de uma amiga da minha mãe, em especial, uma amiga de infância, que ela frequentava muito a casa da minha mãe. Teve uma época que ela falou assim que que eu fingia que eu era eu, mas eu era uma extraterrestre e que eu estava lá para matar a minha mãe, e que ela ia ficar lá na casa da minha mãe porque ela queria proteger a minha mãe e ela ia me matar. E aí eu ficava com medo dela, ela tinha uma esquizofrenia paranoide, provavelmente, né? E eu ficava com medo dela, e eu ficava no meu quarto, e eu lembro de um dia ter chegado para minha mãe e falado assim: mãe, a sua amiga vem aqui e ela fica falando que vai me matar. Você
você deixa ela ficar aqui? Fala para dona Olga não vir mais aqui, né? Era o nome dessa amiga dela. Ela falou assim: eu sou amiga dela desde que eu tinha 5 anos de idade. Não é porque ela ficou doente, é porque ela tem algum problema que eu não vou recebê-la. Ela vem aqui em casa e ela não fica mais do que 1 hora e meia. Não custa nada você ficar no teu quarto. Eu vou continuar recebendo ela aqui em casa. E assim foi, muito mais pessoas, e eu aprendi esse respeito, e o meu pai sempre ensinou a respeitar muito. E como que a neuropsicologia surgiu na minha vida? A neuropsicologia surgiu quando eu já sempre, desde a faculdade, eu tive muito interesse, até porque eu gostava muito de problemas psiquiátricos, eu me interessava em saber como funcionava, e também vinham aparecendo muitos adolescentes com problemas cognitivos, mas o que me chamou a atenção foi quando a minha mãe, em 2009, começou a ter uma dislexia. E eu sabia que dislexia você nascia com ela não era adquirida, né? E eu falei, mãe, isso é uma alexia. Ela gostava muito de ler, ela começou a falar que trocavam as letras. Falei, isso não, você não nasceu com isso. Você sempre leu, tem alguma coisa neurológica. E bem, resumindo, eu falei, vamos a um neurologista, porque isso não é normal. E o que foi diagnosticado foi que ela tinha um câncer na região, no lado esquerdo, aqui nessa região aqui, que é justamente a região que tem problemas, falhas na dislexia, né? A questão da leitura, a questão da linguagem. E ela tinha um câncer nessa região. E aí, após nós termos passado, ela veio a falecer um ano depois, em 2010, eu tive eu falei assim, eu vou estudar. Eu pude perceber isso na minha mãe, mas eu não pude ajudar a tempo, mas eu posso ajudar outras pessoas. A princípio foi por causa disso, mas eu vi que a neuropsicologia ela abrange muito mais do que só isso. E aí eu fui para o Hospital das Clínicas, peguei o melhor curso que me foi indicado, passei por uma entrevista lá e fiz a minha pós lá no Hospital das Clínicas. E sobre o que a gente vai falar hoje, né? Sobre consequências da pandemia na vida das pessoas, mas principalmente em crianças e adolescentes, que nós adultos sabemos que sofremos muitas consequências e foram muito grandes, e eu fiquei enlouquecida durante a pandemia trabalhando, atendendo adultos, atendendo adolescentes, mas o que eu quero falar hoje em especial é a respeito de crianças e adolescentes. Os meus filhos são 2 adolescentes, eles foram objeto de estudo da Escola Paulista de Medicina, e eles perguntavam de 2 em 2 meses sempre como estava a situação, me faziam um questionário, que era um questionário de acompanhamento do aumento de problemas psiquiátricos durante a pandemia, o que o isolamento estava fazendo. E as consequências foram muitas, porém, a análise do impacto da população infanto-juvenil e a prevenção da diminuição de impacto, ela tem que ser feita agora, para que futuramente na vida adulta nós tenhamos adultos mais sadios. E o que a gente sabe é que durante a pandemia, mais ou menos aumentou o número aumentou o percentil de ansiedade e depressão durante a adolescência e a vida infantil em 36%. O que se tem é que antes da pandemia, adolescentes e crianças que passavam por depressão eram em média 11%. E que durante a pandemia, mais ou menos já no meio de 2020, até o final de 2021, isso passou de 11%
de 25% a 36% da população adolescente adolescente e crianças, né, e infanto-juvenil, que apresentaram depressão. Gente, isso é um número muito alarmante. Isso nós estamos dizendo de depressões patológicas, mas algum tipo de ansiedade, mesmo que não seja aquelas que necessitem ser medicadas, se apresentou a essas crianças e adolescentes, e se você for ver, ainda existem muitas sequelas. Sabe-se que no sexo feminino, o sexo feminino é mais suscetível, mas durante pós-pandemia houve um aumento alarmante também no sexo masculino, de ansiedade, depressão e os problemas decorrentes dela, né? Por exemplo, a ansiedade, ela tem o transtorno de estresse pós-traumático, que perdeu muita gente durante a pandemia. Ele é um tipo de ansiedade. Tem o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, tem transtornos de ansiedade generalizada, tem síndrome de pânico. A insônia aumentou muito também. E negligenciar hoje essa população favorece que no futuro os prejuízos sejam mais gritantes à saúde mental do adulto. A dificuldade crescente do desenvolvimento de vários segmentos da vida é apresentada no adulto por causa de coisas que se passaram lá atrás, levando em consideração que mais ou menos 20% dos transtornos mentais em adultos iniciaram lá na infância e adolescência. Então, vocês imaginem daqui 10, 15, 20 anos, esses adultos, se forem negligenciar, se essas crianças e esses adolescentes forem negligenciados hoje, o que acontecerá lá na frente? O que esses adultos, ocorrerá nesses adultos, levando em consideração que hoje 20% dos adultos iniciaram na infância e na adolescência os transtornos de humor, os problemas de depressão, de ansiedade, mas lá na frente, se negligenciados hoje, talvez esse índice de 20% aumente muito. E o que aconteceu que afetou tanto essa população? O distanciamento, pessoal, o distanciamento, o isolamento, o que é como que ele ocorreu e o que foi afetando. Eu estou falando de crianças e adolescentes num geral para esses índices. Eu levantei aqui uma tabelinha, tá? Eu estudei muitos artigos que saíram de 2022 até agora, fevereiro de 2023, e eu fiz a minha tabelinha, por isso que eu estou olhando aqui do lado, tá bom? Começou pelo fechamento das escolas, a restrição das atividades recreativas fora de casa, o isolamento social prolongado, mudanças radicais na rotina, inatividade física. Gente, inatividade física, atividade física, ela traz a produção de endorfina, que ajuda na serotonina, e que são todos os neurotransmissores envolvidos no cérebro, em questões de problemas depressivos e de problemas de ansiedade. Sim, problemas de depressão e ansiedade patológica são químicos, tá? É o cérebro não produzindo ou mandando, ou produzindo pouco e mandando essas químicas para regiões que ele deveria mandar, não mandando, fica faltando. Além disso, problemas socioeconômicos que afetaram o funcionamento das famílias. Então, as crianças, os adolescentes vivendo o estresse parental, de problemas de falta de dinheiro, de falta de condições de obter o básico. Esse tipo de ocorrido também afetou essas crianças e esses adolescentes. A desigualdade no acesso digital para transmissão de aprendizado online. Gente, ensino online, uns tendo aparelhos, outros emprestando da mãe ou do pai, outros não tendo nada.
e aí a ansiedade que se forma em quem quer estudar e não consegue, e aí acaba desistindo, é claro. O que ocorreu também muito é que as informações, elas eram distorcidas muitas vezes. E esses problemas sociais, esses problemas de mídias sociais que transmitiam as informações de forma muito berrante e as pessoas dentro de casa, adolescentes e crianças gostam muito de mídias sociais e começavam a entrar, e além dos problemas dentro de casa, isso começava a girar na cabeça deles, isso começava a ser repetidamente, vindo na mente deles, e eles não sabem como resolver, eles não sabem o que vai acontecer. Com o que a gente deve contar também? A ação direta do vírus no sistema nervoso central. Hoje já se sabe que Covid não é uma doença respiratória. Ela é uma doença no sistema, ela é uma doença circulatória. E as sequelas no sistema nervoso central ainda estão sendo estudadas, desde problemas de memória até problemas de AVC que aumentaram, vários problemas neurológicos que foram aumentados. Então, temos que contar também com isso na questão cerebral, da saúde mental. Experiências traumáticas de morte dentro da família, de morte de pessoas próximas, de morte de amigos próximos. Isso foi muito difícil também. Essas mortes, todo mundo morre. Tem uma hora que as pessoas morrem, tem uma hora que as pessoas se vão da vida da gente. Ninguém é eterno, mas a forma como essas mortes vieram e famílias, eu atendi famílias durante a pandemia que havia morrido os 2 filhos e ficaram os 2 pais, que haviam morrido os pai e a mãe. Eu tive caso do pai e a mãe morrendo, deixando 2 filhos adolescentes, um de 18, outro de 15 ou 16 anos. E isso é uma experiência muito brusca, muito ruim, muito pesada. Tudo isso, mais o isolamento aumentou também o consumo de álcool dentro de casa, a exposição ao álcool, se vendo os pais, e aí os adultos ficaram mais expostos ao álcool e acabaram também trazendo uma exposição para essas crianças, para esses adolescentes que acabaram criando essa curiosidade e também pegando dentro de casa. Sim, isso aconteceu. A questão do medo, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o resto da minha família? Isso também foi muito forte. E o que é a ansiedade? A ansiedade é medo, né? A ansiedade, ela provém, é uma doença do medo, é uma forma de medo. Estudos mostram prejuízos de até 70% da população infantil com incidência alarmante de ansiedade e suas várias divisões. 70% da população, principalmente adolescente, foi atingida. Só que algumas não chegaram a ter que se utilizar de medicamentos, mas 36% deles precisaram de acompanhamento psiquiátrico com medicamentos. Houve necessidade, só terapia já não adiantava mais. E o que é a ansiedade e as suas divisões, eu já falei, e a depressão, a irritabilidade, pensamentos suicidas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela considera a adolescência até os 21 anos. Sim, até 21 anos você pode ser atendido por um pediatra, tá, que te acompanhe na saúde há muito tempo. E a Sociedade Brasileira de Pediatria indicou uma incidência crescente, alarmante, assustadora. A desinformação foi trazida pelas mídias sociais de uma forma também alarmante e aumentou
aumentou o alarde no meio da população e causou gatilhos nessa população também. A mídia social já era vista de uma forma: qual a próxima desgraça que eu vou ver? Qual a próxima notícia que eu não sei como resolver? Porque se nós adultos tivemos dificuldades, crianças e adolescentes começam a ter uma dificuldade maior, porque eles ficam perdidos, eles não têm uma resolução assertiva desses problemas. E aí, o que fica? 36% dos casos de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes aumentaram. E aí, o que a gente faz? É um desafio para profissionais de saúde mental? É um desafio muito grande identificar esses transtornos na criança, principalmente na criança é mais difícil do que no adolescente, tá? Porque ela não sabe expressar, ela tem dificuldade de expressar o que ela sente agitação, ela sente o coração palpitando, mas ela não sabe, ela só sabe que ela está passando mal, que aquilo não está legal, mas ela não sabe nem explicar o que ela está sentindo. O adolescente ainda, na maioria das vezes, consegue expressar. Mesmo assim, muitos conseguiram esconder, né? E as crianças, elas, quanto mais dependentes, mais são influenciados pela saúde mental dos pais. Então, quando a gente pensa em criança, a gente vai ter que pensar numa questão assim: se os pais foram afetados e você é uma criança, e quanto menor, se menor de 5 anos, pior ainda, porque a dependência dos pais é muito grande, quanto mais a saúde mental dos pais foi afetada, mais a saúde mental delas foi afetada. Então, até agora eu estava falando mais de adolescente, agora eu falei a respeito dessas crianças que dependeram muito dos pais. E como eu identifico que minha criança ou meu adolescente estão em depressão e ansiedade? Como que eu faço isso, né? Como que eu vou identificar? Bom, vamos falar primeiro da depressão. Eu vou falar alguns itens a respeito da depressão. E daí eu vou falar de criança e vou acrescentar o que no adolescente também aparece. Então, a criança, você vai ver uma criança com sentimentos de desesperança. Ela vai estar sempre sentindo falta de esperança. Não vai dar certo, não, aquilo vai dar errado, vai dar porcaria, eu tenho medo de fazer aquilo, mamãe, porque não dá, eu não consigo. O eu não consigo é muito uma questão de desesperança. A dificuldade de concentração. Então, as crianças que já estudam e precisam se concentrar em alguma coisa, não conseguem manter foco. Fica parecendo que todas as crianças têm TDAH, mas não são, não tem não, tá? A dificuldade de memória, sim, afetou memória não somente de adultos. Crianças começaram a ter problemas, dificuldades em guardar informações, dificuldades, até porque eu vou dizer uma questão da neuropsicologia. Há um predisposto para que você memorize algo é a atenção. Então, se eu tenho dificuldade de concentração e minha concentração, a minha atenção está afetada, eu acabo tendo por consequência a não memorização. Porque antes da memória vem a atenção. Então, a criança acaba ficando sem o guardar essa informação, o armazenar essa informação, e aí é o problema de memória. Problemas de raciocínio lógico, dificuldade em raciocinar coisas simples que talvez antes a criança conseguisse. Angústia, a criança sempre angustiada, agitada, o pessimista. Falta de apetite em alguns e em alguns excesso de apetite, mas é mais normal a falta de apetite, no caso da criança. O tronco arqueado, então se era uma criança que andava brincando toda assim, alegre, retumbante, ela vai por aqui, ó, vai ficar o osso externo aqui, peitoral, para baixo. Então eu vou ter uma criança com o tronco arqueado. A falta de prazer em fazer atividades que antes ela tinha prazer.
Então daí você leva, agora liberaram um pouquinho, filho. Eu vou levar, vamos ali no parquinho que a gente vai, que é um local aberto, e liberaram em locais abertos. E vamos lá brincar. Não gosta mais. Vamos embora, já fiquei aqui, não quero mais, não estou com vontade. Queixas de dores no corpo. Eu não sei explicar o que está acontecendo comigo. Eu começo a achar que é dor aqui, porque tensiona o corpo e os músculos começam a ficar doloridos, sim. Baixa autoestima e inferioridade, achar sempre que não é capaz, achar sempre que não é bom o suficiente. Isso acontece em criança e em adolescente, quando estão com depressão. Sensação de cansaço e falta de energia. Um dos principais fatores dentro da depressão, que o DSM, que é o Manual Estatístico de Doenças Mentais, que nós profissionais de saúde mental usamos, ele fala muito de se basear na energia da pessoa, né? O excesso de cansaço. Às vezes chega a ser um sono sempre, um sono que não acaba nunca, mas às vezes é só uma baixa energia, eu nunca consigo ter volição para fazer as coisas. Um sentimento de culpa constante, de motivos que não se tem culpa, de falta de motivo para ter culpa. Uma dificuldade, no caso da criança, uma dificuldade muito grande de ficar longe da mãe. Então, se ela já era dependente, ela se torna mais dependente. E isso os pais têm que ter em mente. Se você não conseguir trabalhar, e aí eu indico muito procurarem a disciplina positiva, que faz com que pais e mães melhorem a autoestima dos filhos e ajudem nesse processo de excesso de dependência. Pense no futuro do seu filho. Procura, é muito bom a psicologia positiva, psicologia com respeito, o tratamento com respeito com a criança e com o seu adolescente também. Então, existe um sentimento de culpa, uma dificuldade de ficar longe da mãe. E agora eu vou acrescentar alguns traços de depressão que são mais próprios de adolescentes. Então, no adolescente, um baixo rendimento escolar, porque daí existe um baixo rendimento escolar na criança, mas no adolescente vai ser muito mais explícito, porque ele começa a entrar num raciocínio de coisas abstratas. E o abstrato, que para o adolescente deveria estar normal, para ele passa a não ser normal. E é difícil pensar de forma abstrata. Uma irritabilidade muito grande aparece na depressão do adolescente. É uma característica muito marcante. Você perceber que um adolescente que não era irritado, que era bem-humorado, começa a ficar irritado facilmente. Falta de entusiasmo, de motivação para fazer coisas também que gostava de fazer antes. Dificuldade em tomar decisões, indecisão. Isso sobrou muito, tá? Até dos que já curaram a depressão e sobrou talvez uma ansiedade, talvez uma sequelinha ainda que está sendo tratada ainda. A dificuldade de tomar decisões é algo muito presente. É o que nós profissionais de saúde temos observado muito, principalmente em adolescentes. O isolamento, o isolamento fez com que eles acabassem se acostumando tanto, achando que aquilo que era normal, que eles acabaram se isolando de atividades sociais, que antes da pandemia talvez eles gostassem. E o que acontece, gente? Adolescentes são seres que amadurecem no social. Então, quando a gente trata de maturidade pessoal, você amadurece, você melhora no individual, mas você no coletivo você se aliena em algumas situações, mas no caso do adolescente, ele precisa do coletivo para aprender a se inserir, para ver em que grupo ele se insere, para ver com o que ele se identifica. Então, se no adulto você se aliena no coletivo, para eles é necessário o coletivo. É no coletivo que eles se acham, que eles encontram quem eles
querem ser. E isso prejudicou demais, porque depois da pandemia eles queriam só se isolar. E aí todos os medos aumentam, duplicam, triplificam. Então, esses a mais que eu disse foram os que, além dos outros que eu falei, que aparecem na criança, aparecem no adolescente também, por ser um preparo para a vida adulta. E daí eu vou falar de ansiedade agora. Então, o que é ansiedade, né? A ansiedade, ela vem, a ansiedade não é nada mais, nada menos do que medo do que a gente ainda tem por viver, medo do futuro, do que não aconteceu. Tem um ditado que diz que depressão é excesso de passado e que ansiedade é excesso de futuro. E é medo de futuro. Medo e com um pensamento pessimista. Sempre vai acontecer o pior. O que existe dentro da questão da ansiedade? A mudança de hábitos alimentares. Eu estou falando do que compõe crianças e adolescentes. Depois, sempre no final, eu vou falar o que a gente acrescenta quando se trata de adolescentes. Tem crianças e adolescentes, mudança de hábitos alimentares. Isolamento social. A criança também aprendeu a se isolar, a ter medo de gente. Gente, a gente não pode ter medo de gente. O ser humano foi feito para ser social. Tem medo de gente? Ansiedade social. Sim, é uma das subdivisões das doenças da ansiedade. A ansiedade tem toque, tem transtornos de estresse pós-traumático, tem ansiedade social, ansiedade generalizada, síndrome de pânico, são todos problemas causados pela ansiedade. Distúrbio do sono, insônia. Muita gente tomando remédio para insônia. O pior é que, por exemplo, para adultos, foi dado muitos remédios para adultos que, gente, me fugiu agora o nome do medicamento, mas tem um medicamento que é muito dado especialmente para sono, que eu morro de medo dele. Eu tive um rapazinho que eu atendi o ano passado para fazer avaliação neuro, mas ele estava tomando remédio para sono e ele saiu andando pela casa com sonâmbulo, com sonambulismo, e ele pôs as pernas para fora da sacada dele como se fosse uma janela normal, como se ele estivesse andando no chão, pulando um murinho. Ele caiu de 5 metros, ele quebrou as 2 pernas, ele esmigalhou os ossinhos do dedo, uma coisa terrível. Então eu tenho muito medo desses medicamentos que são usados especialmente para a questão do sono. Então existem outras formas, tá? Eu não tomaria e não deixaria ninguém aqui em casa tomar este medicamento. Pesadelos constantes, quer dizer, um sono agitado, terror noturno. Nossa, terror noturno, eu acho que o ano passado eu devo ter atendido de adolescente com terror noturno, com sonos agitados e acordando com pesadelos e vendo coisas ainda quando está meio sonolento, começar a ver imagens e não conseguir se mexer. Eu acho que eu atendi a mais de 10, acho que foram uns 12, com terror noturno e pesadelos. Fobias das mais diversas, enxaquecas constantes, desde criança. Gente, eu só soube que era uma dor de cabeça, eu já tinha uns 20, 22 anos. Você vê criança falando que tem dor de cabeça. Eu não sabia o que era dor de cabeça antes disso. E pós-pandemia, aumentou ainda mais. E levando em consideração também os problemas neurológicos que foram causados pelo vírus em quem teve Covid, também teve muita gente que teve como sequela ficar uma enxaqueca que está tendo que ser tratada neurologicamente hoje. Problemas digestivos, o fígado foi muito atacado pelo Covid, porém a ansiedade também causa problemas digestivos. A tal gastrite nervosa, que muita gente fala. Gente, criança com gastrite, criança de 5, 6 anos, eu tenho falado com pais que se sentem culpados às vezes, mas criança com gastrite, com problema digestivo,
E agora eu vou acrescentar, além desses, no adolescente, o que fica muito evidente: preocupação constante com o futuro. Porque se hoje está assim, o que será que eu vou ser, o que eu vou fazer no futuro? Ou será que eu não vou ser nada? Eu acho que eu não vou ser nada. E aí, as indecisões que já existem em adolescentes a respeito de decisões, a respeito de profissão, de que carreira vão seguir, ficam maiores ainda. Ficam muito maiores devido à situação que se passou. E isso causa ansiedade. E é um sinal de ansiedade essa questão da preocupação constante com o futuro. Falta de ar. Falta de ar. Falta de ar adulto também tem quando está muito ansioso, né? Falta de ar, dor nesse osso aqui, o osso externo, peitoral. Isso acontece muito na ansiedade, principalmente com adolescentes. Preocupação excessiva com coisas pequenas, às vezes coisas facilmente resolvidas e que passam a ter um valor muito grande, e o adolescente começa a valorizar coisas que podem ser resolvidas de forma simples, mas ele começa a valorizar de uma forma tão grande que isso se torna uma crise de ansiedade, aí o coração palpita, e aí a dor no peito vem, e aí muitas vezes, hoje eu estava falando com uma mãe que é paciente minha, ela tem o braço adormecido e ela chegou a ter sintomas de que parecia que ela estava tendo um AVC, mas não é, do sistema nervoso, e a ansiedade traz isso. A ansiedade traz sintomas que parecem outras coisas muitas vezes, mas tem que ser investigado, porque às vezes é outras coisas mesmo, tá? Às vezes são outras coisas mesmo. Antes da pandemia, em média 11 a 12% de crianças e adolescentes manifestavam depressão ou ansiedade patológica. Quando eu falo patológica, é que tem que ser tratada com medicamentos. Após de 25% a 36%, dependendo da região. É claro que cidades grandes sofreram mais com isso, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, né? Belo Horizonte, grandes capitais, metrópoles muito grandes sofreram mais. Então, por isso que eu ponho esse percentil de 25% a 36%, dependendo da região. Eu estou falando de uma ansiedade, uma depressão que necessita de medicamento patológico. Muita criança, muito adolescente tomando medicamento. Deixou outras sequelas, é claro. A pandemia deixou outras sequelas que vão ser tratadas ainda se tem uma estimativa de que até 10 anos para frente ainda haverá tratamento, ainda estarão sendo tratadas essas pessoas. E o que acontece conosco? O que eu quero alertar? Por que eu estou fazendo essa live? Por que eu estou ao vivo aqui? Não sejam displicentes. Não ignorem esses sinais em sua criança, em seu adolescente. Hoje, você ignorando, você vai ter uma população mais doente ainda do que já é psiquicamente, mais doenças mentais daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Leve seu adolescente, leve sua criança. Eu sei que adolescente às vezes é resistente a tratamento, mas procure alguém que te ajude. Quer deixar pergunta para mim no meu Instagram, ou eu tenho lá o TikTok também. O TikTok eu uso mais para falar a respeito do que eu vou falar nas outras redes sociais. Então eu tenho o Josilda Santiago, psicóloga neuro, aqui no Insta. Eu tenho no TikTok Josilda Santiago, neuropsicóloga. Eu tenho o Educação e Emoção, que é em parceria com a minha amiga, que é psicopedagoga clínica e psicomotricista, lá no Facebook. E tenho Cérebro e Emoção no YouTube. Deixa a pergunta em qualquer uma dessas redes sociais, se você quiser ajuda de como levar um adolescente que não está querendo ajuda. Eu vou tentar responder após essa live
todas as perguntas que estiverem lá. À medida do possível, eu vou respondendo, mas eu não vou deixar ninguém sem haver resposta. Mas procurem, tratem, falem com a sua criança, leve para um profissional, fale com seu adolescente, seja aberto, mostre também uma coisa muito que tem que ser muito deixada em evidência. Mostre que você também teve medos, que você também teve inseguranças, que você também se sentiu mal. E ele talvez se sinta mais à vontade para falar para você o que ele está sentindo, para chorar para você ou para falar como foi ruim, como foi massacrante todo esse tempo. Eu espero ter colaborado, eu espero ter ajudado quem tem adolescentes, quem tem crianças ou quem tem pessoas chegadas, pessoas amadas que têm crianças e adolescentes em casa. E eu aceito opiniões a respeito de qual live mais vocês se interessariam. Pode pôr lá no meu Insta, pode pôr lá no Facebook, nas outras redes sociais. Eu estarei fazendo muito mais lives. Eu vou procurar fazer, pelo menos uma vez por mês. Não posso prometer muito mais que isso, mas sobre algum assunto que seja pedido demais, tá ok? Então, muito obrigada a todos que me ouviram. Eu espero ter ajudado, eu espero ter colaborado com a saúde mental de crianças e adolescentes hoje, para que daqui 10, daqui 15, não se sabe quanto tempo ainda vai a prerrogativa do que vai se tratar as sequelas do que aconteceu agora nos últimos 2, 3 anos, mas para que nós tenhamos adultos muito mais saudáveis. Muito obrigada a todos que estão me ouvindo e até a próxima.